Vamos lá. Então, nas aulas passadas, a gente viu basicamente... vai lá, Vitor. A gente viu basicamente o funcionamento da célula, né? O que seria a fisiologia. E na última aula, a gente viu potencial de ação, como é que ele surge e etc. A gente vai começar a entender agora a importância desse potencial de ação, né? E como é que ele vai gerar resposta no corpo, tá? Então, a aula de hoje é sobre a fisiologia da contração do músculo esquelético, ok? Então, observem essa imagem aí maior que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora. Observem que nós temos aí basicamente 3 tipos de músculo no nosso corpo. Músculo cardíaco, músculo liso e músculo esquelético. Tá? Observem que a estrutura desses 3 tipos de fibra elas são diferentes. Tá? Se vocês olharem bem, o músculo esquelético e o músculo cardíaco, eles são bem parecidos. Tá? Bem parecidos em termos de estrutura. Observem o formato de fibras. E observem que no meio das fibras a gente observa assim ranhuras, listras, tá? Essas ranhuras, listras, é o que nós chamamos de estrias, tá? É por isso que o músculo esquelético é chamado de músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco é chamado de músculo estriado cardíaco, ok? Por conta da presença dessas estrias. Como característica básica dessas células aí, nós temos elas como sendo células multinucleadas, ou seja, elas possuem mais de um núcleo, ok? E, geralmente são células muito ricas em mitocôndrias. A gente consegue observar também o músculo liso, já conseguimos observar que o músculo liso, contrariamente aí ao estriado esquelético e estriado cardíaco, ele possui uma diferenciaçãozinha maior, tá? Então, ó, a começar pelo formato da célula, tá? Então, as células do músculo liso, elas são células ditas fusiformes, ok? Então, o formato é completamente diferente, distinto do cardíaco e do esquelético, tá? A gente vai ver também, na próxima aula, que o mecanismo básico de contração aí do músculo liso também é diferente do músculo cardíaco e do músculo esquelético. Então, o músculo estriado esquelético, ele compõe basicamente os nossos músculos esqueléticos, né? Então, bíceps, tríceps, quadríceps, tá? Esses músculos todos. O músculo cardíaco, ele está basicamente restrito aí à região do coração, né? Por isso o nome, músculo cardíaco. E o músculo liso é o músculo que reveste todas as vísceras ocas do nosso corpo, tá? Então, estômago, intestinos, vasos sanguíneos, laringe, esôfago, tá? Traqueia. A gente vai ver que tem músculo liso também nas vias respiratórias. Então, todos esses músculos aí, que são vísceras ocas, que são formados por músculo liso. Então, o tecido muscular, que é o nosso foco de hoje, ele compõe aí cerca de 40% do corpo. Então, uma quantidade bem expressiva, tá? Da representação do corpo humano. E tem várias funções, tá? Dentre elas aí a força para locomoção e respiração, tá? Então, se a gente se move, a gente respira, porque o músculo esquelético ele está ali funcionando adequadamente para permitir que essas funções aconteçam. Força para sustentação corporal, então se a gente fica de pé, parado, ou se a gente consegue sustentar a cabeça no lugar, tá? A cabeça não fica caindo, é porque a gente tem músculo esquelético que está ali em contração contínua para manter o posicionamento, a postura daquele segmento corporal e produção de calor durante o período de exposição ao frio, tá? É outra função aí básica, né? Quem aqui já tremeu de frio? Então, aquele reflexo de tremor em ambientes frios é uma, uma resposta ocasionada pela contração isométrica, tá? Do músculo esquelético.
Então, a gente tem aí do lado uma imagem mostrando aí a estrutura do músculo. Então, a gente tem lá o músculo aqui, um deltoide, tirou um pedaço do deltoide, puxou um fascículo muscular, vocês estão vendo. O fascículo, ele é formado por várias fibras musculares, e essas fibras musculares são formadas por miofibrilas. Essas miofibrilas, de acordo com a região, nós temos a nomenclatura aí para cada região dessa que a gente vai ver mais na frente, tá? Se é uma região mais clara, mais escura, e o que é que compõe cada região dessas, tá? E a miofibrila é composta por várias proteínas aí, que fazem parte dessa estrutura contrátil do músculo esquelético. Então, se a gente for pegar a estrutura muscular e for fazer aí esmiuçar ela, tá? Então, a estrutura menor aí que nós temos do tecido muscular é a miofibrila, tá? Então, um conjunto de miofibrilas forma uma fibra muscular, tá? Uma fibra. Um conjunto de fibras forma fascículos. E um conjunto de fascículos forma o músculo, tá? Então, miofibrila forma fibra, fibra, fascículo, fascículo, músculo. Mas todas essas estruturas, elas estão condensadas, de certa forma, por um conjunto de feixes de tecido conjuntivo denso, que a gente chama de fáscia, tá? Então, essa fáscia aí, ela forma capas que revestem os músculos para dar formato, para manter estrutura, para manter a função, tá? Então, essas capas aí nós temos basicamente três, o chamado epimísio, perimísio e endomísio. O endomísio é a porção de revestimento mais interna, tá? Mais interna. Que reveste justamente as fibras musculares. Então, as fibras estão revestidas pelo endomísio. O conjunto de fibras é revestido por uma capa intermediária de tecido conjuntivo, que é chamada de perimísio, tá? Para formar os fascículos. E o conjunto de fascículos é condensado e compactado por uma outra capa de tecido conjuntivo, chamada agora epimísio, que é a mais externa. Então, esse conjunto de fascículos condensados por essa capa de tecido conjuntivo chamado epimísio forma os músculos efetivamente, tá? Então, essa é a diferenciação aí muscular, né, das partes que formam efetivamente o músculo esquelético. Então, a gente tem aí agora nessa imagem, vocês estão vendo nesse slide, a microestrutura do tecido muscular, tá? Então, nessa microestrutura, a gente consegue observar nessa imagem A, tá? Nós temos uma região aí que é chamada de sarcômero. O que é o sarcômero? O sarcômero, ela é a unidade, tá, funcional do músculo. A contração muscular acontece no sarcômero, tá? Então, quando a gente falar de contração muscular, ela sempre começa aqui na região do sarcômero, ok? Observe que dentro da região do sarcômero, nós temos uma linha aí chamada linha Z, e nós temos uma outra linha chamada Z também na outra ponta, tá? Essa linhazinha escura, dos dois lados, é linha Z. Então, a gente pode dizer que o sarcômero é a região compreendida entre duas linhas Z. Professor, mas o que é essa linha Z? A linha Z, ela representa locais onde as proteínas contratem se aderem, tá? Então, por isso que ela é mais escura. Por isso que ela é mais escura, tá? Ela é mais escura justamente porque nós temos uma maior densidade de materiais aqui, no caso proteínas. Por isso que é mais escura. Então, sarcômero é a região onde acontece a contração muscular e é também
a região compreendida entre duas linhas Z. Mas observem aí, ó, que entre... Não, Vitor, o sarcômero ele está dentro da miofibrila, tá? Essa foto que quem está vendo, ó, é uma miofibrila. Tá? Um fascículo ele tem várias miofibrilas. Então tem vários sarcômeros. Pois é, ele estava com esse problema semana passada, Cíntia. Alguns alunos resolveram instalar uma atualização. Você já viu se tem atualização? Então, ó, dentro do sarcômero, pois dê uma olhadinha, tá? Que pode ser que resolva. Ok. Certo, André. A linha Z são as regiões onde as proteínas contráteis se aderem, onde elas ficam fixadas, tá? Daqui a pouco tem outras imagens que vai ficar mais claro para vocês, tá? Aqui só mostrando a microfotografia. Mas é a região onde as proteínas contráteis se aderem, tá? E ela fica mais escura, porque como eu tenho mais proteína no local, quando faz a microfotografia, é uma região mais densa de tecido. E aí ela fica mais escura, tá? Então, dentro do sarcômero, nós temos aí uma estrutura chamada de linha de banda A, que é a mais larga, tá? Nós temos a banda H e nós temos a linha M. A banda A, ela corresponde à região onde é rica uma proteína chamada miosina, tá? Onde nós temos sobreposição de actina e de miosina. A gente vai já entender o que cada proteína dessa faz, tá? Então, para vocês logo entenderem aqui o que representa cada região dessa. Na região de banda H, eu só tenho, tá? Só tenho a miosina, tá? Na banda H. E na linha M, é uma região funcional de transição, tá? Onde, dependendo do momento da contração, ou eu tenho sobreposição de miosina e actina, ou eu não tenho nenhuma das duas. Ok? Então, aqui a figurazinha B do lado, a gente observa aí da mesma forma a miofibrila, tá? A gente observa aí a linha Z, tá? A região do sarcômero entre duas linhas Z, a banda A, a banda H e a linha M, mesmo jeito. E observem aqui embaixo, ó, nessa outra miofibrila, na verdade aqui é para mostrar a estrutura de todas, tá? É porque aqui tá, tá com foco nos sistemas de cisternas. Observem aqui que nós temos uma região chamada de túbulo T, tá? O túbulo T é uma especialização da membrana plasmática da célula muscular esquelética, tá? Que é, na verdade, uma invaginação, tá? Então, a membrana plasmática, ela vem contínua e, em determinadas regiões, ela adentra, tá? Ela tem uma dobra para dentro da célula. Tem uma dobra para dentro da célula, tá? Peraí, Vitor, já, André, deixa eu terminar aqui, tá? Então, a invaginação da membrana plasmática que vai para dentro da célula. Essa região de especialização de invaginação da membrana, a gente chama de túbulo T, tá? A membrana plasmática da fibra muscular esquelética, a gente chama de sarcolema, tá? E os retículos endoplasmáticos da célula muscular esquelética, a gente chama de retículo sarcoplasmático. Por isso que tem RS aí, ó. RS. Beleza, professor, mas para que serve esse túbulo T, essa invaginação da membrana? O túbulo T
ele serve para ficar em contato com essa região aqui de cisterna do retículo sarcoplasmático. Para quê? Para conduzir o potencial de ação para dentro da célula e permitir que toda a célula, incluindo o retículo sarcoplasmático, ele despolarize ao mesmo tempo ou no menor intervalo de tempo possível. Professor, e qual a importância da despolarização do retículo sarcoplasmático? A gente falou na aula passada que uma das funções básicas do retículo endoplasmático era armazenamento de cálcio, tá? Quando o retículo endoplasmático ele sofre um potencial de ação, ele libera cálcio para dentro da célula, tá? Sai de dentro do retículo sarcoplasmático e vai para dentro da célula. E a gente vai ver que o cálcio ele tem a função fundamental dentro do processo de contração muscular. Então, observem aí, ó, essa outra imagem, tá? Aqui a gente já consegue ver. Observem as linhas Z, ó, nas duas pontas, tá? Nas duas pontas. Aqui nós temos a estrutura de um sarcômero, tá? Então, observem, ó, que, como eu tinha falado, tá, Vitor? Ó, André, desculpa, só quero falar Vitor. Como eu tinha falado, o local da linha Z são os locais onde há a fixação das proteínas contráteis, tá? No caso, fixação de actina e fixação de titina, ok? A linha M, no centro, é uma região de transição, tá? Então, horas nós temos apenas miosina, e no momento em que há a contração, nós temos actina e miosina, tá? Então, é uma região de densidade variável. A banda A, como nós falamos lá atrás, é a região onde nós temos sobreposição de actina e de miosina, tá? Então, nós temos as duas proteínas sobrepostas umas às outras. Tá? Então, aí a gente já fala aqui das proteínas contráteis básicas, né? Que é a actina, a miosina, tá? E nós temos um filamento aí que organiza essas fibras para que elas fiquem alinhadas no momento da contração, que é a titina. A função básica da titina é justamente manter os filamentos de miosina alinhados para que haja sobreposição com os filamentos de actina, tá? Então, observem aí, ó, como eu falei, aí nós temos um sarcômero fechados aí em duas linhas Z. Então, uma linha Z, outra linha Z. O que é que nós temos no momento da contração muscular? Só um minutinho, peraí. O que é que nós temos no momento da contração muscular, tá? Linha Z, linha Z. Aqui no meio, tá? Nós temos as fibras contráteis. No momento da contração, o que nós temos é um aumento da sobreposição entre actina e miosina. Então, esses filamentos eles vão se sobrepor e vão encurtando as distâncias entre as linhas Z, tá? Então, as linhas Z vão ficando mais próximas. Então, eu posso dizer que na contração muscular, nós temos encurtamento do sarcômero, como consequência, nós temos encurtamento da distância entre duas linhas Z, tá? Nós temos encurtamento dessa região. Outra coisa básica aí, tá? A gente falou agora há pouco da região de banda A, que a banda A era a sobreposição entre actina e miosina, tá? E aí eu pergunto para vocês, quero que vocês participem. Durante o processo de contração do sarcômero, tá? O que é que acontece com a banda A? Ela fica mais larga ou ela fica mais estreita? E aí, a banda A fica mais larga ou mais estreita?
Agora me digam aí, o que é a banda A? Muito bem, André. Isso, exatamente. Então, pessoal, no momento em que há a contração muscular, como eu falei, que o sarcômero se contrai, isso aqui, na verdade, é uma pegadinha, tá? Porque a banda A, ela representa a sobreposição entre os segmentos, os filamentos de actina e de miosina. Então, se a banda A representa isso e está contraindo, no momento em que acontece a contração, olhem para os meus dedos. Temos aqui actina e miosina, actina, miosina, actina, miosina, tá? No momento em que contrai, eu tenho isso, ó, o aumento da sobreposição. Ora, se aumenta a sobreposição, logo eu vou ter um alargamento da banda A, tá? Então a gente pode dizer que durante o processo de contração do músculo esquelético, nós temos um encurtamento do sarcômero, nós temos um encurtamento da distância entre dois discos E, mas nós temos um alargamento da banda A, tá? Por que que tem alargamento da banda A? Porque tem aumento de sobreposição de actina e miosina, tá? Simples assim, beleza? Os demais aí entenderam? Maravilha. Dúvidas até aqui, pessoal? Quais estruturas, André? Não, isso aí a gente vai detalhar daqui a pouco. Não, aqui não tem segredo não, André. Tá aqui, ó. Tá aqui a estrutura da fibra, tá? Observa aí a membrana plasmática mais externa, tá? E aí nós temos uma invaginação da membrana. Essa invaginação a gente chama de túbulo T, tá? O túbulo T, ele serve para levar o potencial de ação para dentro da célula, ok? E ele fica em contato com regiões chamadas de cisternas. Essas cisternas fazem parte do retículo sarcoplasmático, tá? Basicamente isso. Aí as proteínas a gente vai começar a entrar em detalhes nelas agora, tá? As proteínas contráteis. Então observem aí, ó, nós temos a estrutura da miosina, tá? Então a miosina ela é formada por 4 cadeias de proteicas, 2 cadeias pesadas que formam aí a cauda e parte da cabeça e 2 cadeias leves que terminam de completar a cabeça de miosina, tá? Então, a gente diz que a miosina ela tem cauda e tem cabeças, tá? As 2 cabeças. Se vocês olharem na figura B, embaixo, a gente vai observar a miosina em vermelho, tá? E os filamentos de actina aí num rosinho mais claro. Observem, ó, que a cabeça da miosina, ela fica em contato com os filamentos de actina, tá? Fica em contato. Aqui, para a gente imaginar o processo de contração, é como se fosse um remo, tá? Essas cabeças de miosina. Então, no momento em que contrai, ela se liga na actina e puxa o filamento de actina para próximo, tá? Aumentando a sobreposição. Então, há essas estruturas de cabeça de miosina aqui, que entram em contato com o filamento de actina, a gente chama de pontes cruzadas, tá? A região onde ocorre um movimento para esse processo de contração, a gente chama de dobradiças. Então, todo o processo aqui de contração,
ele vai acontecer basicamente no contato aqui entre a cabeça de miosina e o filamento de actina. Tá? Vamos para frente para a gente entender melhor. Então, aí agora nós temos o filamento de actina, tá? O de actina, pessoal, a proteína de actina ela é formada por um conjunto de unidades monoméricas, né, que são chamadas de actina G, ou actina globular, tá? São várias continhas. Então, o conjunto de actinas G se unem e formam a actina F, que é a actina filamentar, que é essa que vocês estão observando aí, tá? Então, a actina F, ou filamentar, ela é esse filamento aí que está no rosinho mais claro, tá? Rosinho mais claro, ok? Esse outro filamento aí que está num rosinho mais escuro, a gente chama de tropomiosina, tá? Tropomiosina. Observem aí que o filamento de tropomiosina, ele está enrolado no filamento de actina, tá? Então, de tropomiosina está enrolado no filamento de actina. Observe que no filamento de actina a gente tem uns pontinhos pretos, tá? Vários pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos, eles representam os locais ativos da actina, ou seja, são os locais onde a cabeça de miosina se liga, tá? É aí onde acontece a contração, ok? Observe aí que nós temos um conjuntinho de proteína aí, também, que tem três bolinhas. Três bolinhas, estão vendo? Roxas. Essas três bolinhas, elas são chamadas de troponina. Troponina. As troponinas, elas podem ser troponina C, um instantinho. Voltou aqui, velho. Então, nós temos a troponina C, nós temos a troponina A, ok? E nós temos a troponina T, ok? Troponina C, ela se liga ao cálcio. A troponina A se liga à actina. E a troponina T se liga à tropomiosina. Beleza, professor, mas para que isso? Tá? O complexo de troponinas, elas são um motor para iniciar o processo de contração muscular. Tá? O que acontece? No momento em que o cálcio se liga à troponina C, que é a troponina que tem afinidade com cálcio, essa proteína aí, troponina, ela sofre uma alteração conformacional. Aí o que ela faz? Ela se desloca, puxando o filamento de tropomiosina para que ele deixe descoberto esse localzinho de ligação da actina, tá? E só assim a cabeça de miosina consegue se ligar a esse sítio de ligação para gerar o processo de contração muscular, tá? Ou seja, a contração muscular só acontece em presença de cálcio. Se eu não tiver cálcio, eu não tenho alteração conformacional do complexo de troponina, tá? De troponina. Como consequência, eu não tenho deslocamento da tropomiosina e, por conseguinte, tá? E, por conseguinte, o sítio de ligação da actina não vai ficar disponível, tá? Então, a gente tem necessidade aí da presença do cálcio, tá?
Tá aí, André, voltando novamente, ó. As faixas lá. A gente tem aí, ó, a linha Z, banda A, que está relaxado. Observe que quando contrai, as linhas Z, aí diminuiu a distância entre as duas linhas Z, mas a região de sobreposição aí de actina e miosina aumentou, tá? Vou mostrar novamente. Então, nós temos aí, pessoal, mostrando na imagem, o retículo sarcoplasmático, tá? Então, como a gente falou nas aulas anteriores, elas são estruturas importantes dentro de qualquer célula, porque elas servem como estruturas armazenadoras de cálcio, tá? Então, e para que isso? Como a gente falou, o cálcio, ele é um íon que em concentrações altas ele se torna tóxico para a célula. Ele pode induzir a morte celular programada, tá? Aqui na contração muscular, o retículo sarcoplasmático ele vai ser importante porque ele vai liberar o cálcio para que ele participe durante um breve período de tempo do processo de contração muscular. Logo em seguida, ele vai ser puxado novamente para dentro desse retículo sarcoplasmático, tá? Então, não há tempo para gerar a toxicidade, como a gente havia comentado, tá? Então, e o cálcio vai participar de qual parte? O cálcio vai se ligar à troponina C, como a gente mostrou agora há pouco, tá? Para gerar alteração conformacional do complexo de troponina e, como consequência expor o sítio de ligação na actina, tá? Então, essas cisternas e o retículo sarcoplasmático da fibra muscular esquelética, que é muito mais desenvolvido e avantajado do que de outras células, ele está ali justamente por isso, tá? E aí dá para a gente ver bem nessa imagem, ó, o túbulo T, né? A gente vê a membrana, o sarcolema, e aí quando chega aqui na região do túbulo T, para formar o túbulo T, ela invagina, ó, formando esse túbulo, tá? Continua, lá na frente ela faz outra, para entrar em contato aqui com a região do retículo sarcoplasmático. Então, o retículo sarcoplasmático é a rede intracelular de regulação da concentração de cálcio. Diga, André, pode falar. Professor, Oi. esse desenho bem aí é a representação da célula muscular mesmo, né? Aqui exatamente. Observa que a gente tem a membrana, ó, no externo, e dentro da membrana a gente tem várias miofibrilas, ó. Tem várias dentro da célula. E a questão do sarcolema, ele não é a membrana plasmática da célula, É a membrana plasmática, só muda o nome. E esse retículo sarcoplasmático seria o quê? É o mesmo retículo endoplasmático, só que é porque tudo que tem músculo a gente coloca o sarco na frente, tá? Então, por exemplo, a membrana plasmática era plasmalema. Como é da célula muscular, vira sarcolema. Retículo endoplasmático. Como é do músculo esquelético, vira sarcoplasmático. Mas é tudo a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ele também é responsável pela síntese de proteínas. Mesma coisinha. Mesma coisinha da outra. A diferença é que como ele é muito maior, ele armazena muito mais cálcio, né? Porque vai ter maior necessidade de cálcio. E esses túbulos aí seriam o quê? Túbulo transverso. Não, aí o túbulo T, ele é é o túbulo T, né? O túbulo transverso. Ele é uma especialização da membrana plasmática da fibra muscular. A gente só vai encontrar aqui mesmo, tá? A gente vai ver que tem parecido no músculo cardíaco e no músculo liso, mas
eles apresentam uma estrutura um pouquinho diferente, não é igual a esse aqui não, tá? Esse tipo aqui ele é específico do músculo esquelético. Mais alguma outra adaptação de organela? Não, agora mais não. É só isso aí mesmo. Certo, obrigado. Não, tranquilo. Então, aí só mostrando aí as proteínas contráteis novamente, tá? Aí, de forma mais próxima. Então, como eu tinha falado, ó, a actina, ela é formada por um conjunto de actinas do tipo G, né? Unidade monomérica. Essas actinas G, elas se aglomeram, formando filamentos, como se fosse colar de contas, que é a actina filamentosa, tá? E aqui mostrando aqui em B a, a estrutura da cabeça de miosina, mostrando aí o filamento grosso, tá? E a cabeça de miosina. Então, beleza, a gente já viu como é que é a estrutura, a gente já entendeu as proteínas contráteis. Agora vamos entender como é que funciona, como é que desencadeia esse processo de contração muscular, para a gente entender a contração muscular em si, entender o processo, tá? Então, um dos principais fatores aí para que a contração muscular aconteça é o processo que a gente chama de excitação-contração. Que é isso? Precisa chegar a um estímulo que seja grande o suficiente para atingir a região da fibra muscular, né, através de um potencial de ação, e gerar o processo de contração muscular efetivamente, tá? Então, algumas características importantes do músculo esquelético é que ele tem contração voluntária, né? Então eu fecho minha mão se eu quiser, eu abro minha mão se eu quiser, tá? Eu preciso pensar, eu preciso planejar uma ação para que essa ação efetivamente aconteça. Então, para começo de conversa, essa informação vem do sistema nervoso central, mais especificamente do cérebro, né? Região pré-motora, região motora, na região do córtex cerebral. Então, essas informações, esse impulso, ele sai lá do cérebro, neurônio motor superior, passa para a medula, né? Desce aí através de núcleos específicos para a condução de impulsos motores, vão lá para a região do corno posterior da medula, desculpa, anterior, que é a parte motora, faz sinapse com outro neurônio, que é um neurônio motor inferior. Esse neurônio motor inferior, ele sai através de nervos, né, de gânglios de nervos, e vai em direção a fibras musculares, tá? Então, cada neurônio, né, forma nervos, né, faz parte de nervos, e esses nervos, eles inervam músculos e fibras musculares, tá? Então, o conjunto de fibras musculares que são inervadas por um único neurônio, a gente chama de unidade motora, tá? Então, o conjunto de fibras musculares inervadas por um único neurônio, chamada de de unidade motora, tá? E olhando mais de próximo, o local onde o neurônio ele entra em contato com a fibra muscular, a gente chama de placa motora, tá? Placa motora, que é o local onde vai acontecer a sinapse química e, consequentemente, a indução do processo de contração muscular, tá? Então, observem aí, ó, a gente tem um nervo aí, um neurônio, tá? Inervando aí algumas fibras musculares. Então, essa região toda aí seria uma unidade motora, tá? Se a gente for olhar mais próximo, observem que a região terminal do neurônio, ela está aí em contato com a fibra muscular, tá? Essa região a gente chama de placa motora ou placa motora terminal, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Não é mentira, não sou eu que estou inventando, não são os livros que inventaram, tá? Realmente existem essas estruturas, estão aí as microfotografias para comprovar que elas efetivamente existem. Beleza. Tá aí, ó,
estrutura da placa motora mais próxima, tá? A gente está vendo aí. Então, observem aí o neurônio logo acima, né? A região da placa terminal, e a gente observa a miofibrila logo abaixo, aí em contato. Observem que a estrutura do sarcolema, né, da membrana, no local onde há o contato, ela não é regular, ela tem várias fendas. Essas fendas são chamadas aí de fendas subneurais e servem justamente para aumentar a superfície de contato, ok? Observem aí que dentro do terminal axonal, né, observem aí essa pontinha na figura C, que vem de cima para baixo, a gente tem vários pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos são as vesículas sinápticas que ficam pré-fabricadas ou pré-prontas. O que é que tem dentro das vesículas sinápticas? Nós temos neurotransmissores, tá? Mais especificamente, aqui no caso da fibra muscular esquelética, né, de uma sinapse esquelética, nós temos um neurotransmissor chamado de acetilcolina, tá? Então, essas vesículas aqui estão cheias de acetilcolina. No momento em que o potencial de ação chegar por essa terminação sináptica, essas vesículas vão se deslocar até a membrana plasmática da porção terminal do neurônio, vão se fundir e vão liberar a acetilcolina na fenda sináptica, tá? Para que haja aí sim o contato e posteriormente gerar o potencial de ação e o processo de contração muscular no músculo, na fibra muscular esquelética. Tudo isso só vai ser possível graças a um canalzinho que nós temos aí nas fibras musculares, que é um canal de acetilcolina ou receptor de acetilcolina ligado a canal iônico, no caso um canal iônico de sódio. O que é que vai acontecer? No momento em que a acetilcolina foi liberada lá, ela ficou disponível na fenda sináptica e se ligou a vários receptores de acetilcolina desse ligados a canal iônico. No momento em que a acetilcolina se liga, o receptor ele sai da conformação A, inativado, para a conformação B, ativado. Esse canal aí, ele permite a passagem de sódio. O que o sódio faz quando ele entra dentro da célula? Ele desencadeia potencial de ação, tá? E aí sim, nós vamos iniciar o processo de contração muscular. Tá? Então, o processo que compreende a liberação do neurotransmissor, tá? E a ligação desse neurotransmissor no canal iônico para entrada de sódio na célula, para gerar o potencial de ação, a gente chama de acoplamento, excitação, contração, tá? Esse pequeno intervalo aí. Então, essa imagem, tá? A gente consegue ver aí uma estrutura mais geral da célula. Observe que nós temos uma membrana aí em cima, né? No caso o sarcolema, está aí representado. Esses círculozinhos que vocês estão vendo, eles representam o potencial de ação, tá? Lembrando, ele vai em todas as direções até que toda a membrana seja despolarizada. Então, observem que esse potencial de ação vem, ele se propaga e ele adentra na célula através de uma especialização da célula, que são os túbulos transversos ou túbulos T. Ao entrar nesse túbulo transverso ou túbulo T, ele propaga o potencial de ação pelo retículo sarcoplasmático, que é rico em cálcio, fazendo com que o cálcio seja liberado para o meio intracelular, tá? A partir do momento em que o cálcio é liberado, aí sim a gente vai iniciar o processo de contração muscular. Observem que quando o potencial de ação passar, esse cálcio ele é naturalmente jogado de volta para dentro do retículo sarcoplasmático
através de transportadores ativos, tá? Ou seja, tem gasto energético, necessariamente. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Diga, André. Pode, tranquilo, sem problemas. Tá dando onde? No teu computador, na disciplina? André, você está no computador ou no celular, André? Já tentou atualizar o aplicativo? É. O pior é que ele estava dando esse bug mesmo semana passada. Estranho. Tinha vários alunos semana passada relatando que saía da aula, ele fechava os slides só. Tinha inclusive professores. Eu não tive esse problema, não. Eu fico no computador. Que coisa. Tá. Eu vou levar para a coordenação como coordenador, para a direção como coordenador, para ver se o pessoal do TI dá alguma solução. Certo. Vamos lá. Vitor, mas trava a minha imagem, meu áudio, ou trava você saindo da sala? E aí, professor? Oi, quem fala? Pedro Henrique. É o Pedro, é o Pedro. Diga lá. Também, às vezes também quando eu vou no chat responder, quando volta já não tem mais slide, aí eu tenho que sair Entendi. umas 3, 4 vezes para voltar o slide. Uhum. Entendi. Tá. André, eu não sei se vai resolver, mas pode ser que isso seja problema de cache do aplicativo. Depois da aula, procura no Google como apagar cache de aplicativo. Aí tu vai lá e apaga. Aí vê se dá certo na próxima aula. Aí me diz, tá? Porque pode ser só problema de cache. Ok. Pois vamos indo aqui. Qualquer coisa, pessoal. Se ficar ruim, a gente pega aquela aula lá da semana passada que não teve, e a gente marca para fazer uma revisão para ver de novo esses conteúdos, viu? Não tem problema não. Ou a gente volta mesmo na aula normal, mas vocês não podem ficar prejudicados não, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, olha só essa animaçãozinha para ficar mais fácil. Tá todo mundo vendo a animação? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Então a gente já teve aquele processo todo lá de excitação-contração. Então chegou o potencial de ação pelo nervo motor, ele dessensibilizou lá a membrana, as vesículas sinápticas se fundiram a membrana do nervo motor, liberou acetilcolina na fenda sináptica, a acetilcolina se ligou já no receptor, no receptor de acetilcolina, tá? Quando ele se ligou, abriu o canal de sódio,
o sódio entrou para dentro da fibra muscular, gerou potencial de ação. Esse potencial de ação está se propagando pela membrana da fibra muscular, né, pelo sarcolema, entrando pelo túbulo T, dessensibilizando o retículo sarcoplasmático e liberando o cálcio. O cálcio está liberado, ele se liga lá na troponina. Quando ele se liga na troponina, nós temos alteração conformacional da tropomiosina, né, mudando a tropomiosina de lugar para liberar o sítio de ligação da cabeça de miosina. Tá? Quando ele libera, observa que a miosina vai lá, ó, liga e gera o movimento de aproximação para gerar o processo de contração muscular. Mas aí tem um detalhe que a gente não tinha falado ainda, tá? Quem é que se liga na cabeça de miosina? A actina. Quem é que está se ligando aí na cabeça de miosina? É a actina, né, não? Não, tem uma estrelinha que está chegando. Quem é essa estrelinha aí? Ó? Ah, tá, o ATP. ATP. A ATP, tá? É a outra condição básica para contração muscular. A gente só tem contração muscular na presença de cálcio e na presença de ATP. Então, observa ó, que o movimento, o que é que acontece? Se eu só tenho cálcio, né, eu tenho alteração conformacional da troponina, a tropomiosina é afastada, o sítio de ligação fica aberto e a miosina se liga na actina. Mas o movimento de aproximar, esse movimento só acontece com a quebra do ATP, tá? Então, a contração em si só acontece com o ATP. Já ouviram falar de rigor mortis? De o quê? Rigor mortis. Ah, sim. Sim. Quando a ligado pessoa nisso. morre, fica dura, né? Aham. Pronto. Por que é que fica dura? Fica dura porque o corpo para de produzir ATP. E aí, todas as cabeças de miosina se ligam nos filamentos de actina, ficam lá, tá? Como se tivesse contraído e não relaxa, porque ele só relaxa novamente quando outro ATP se liga. Então fica lá. Deu certo, André? Apagando o cache? Beleza, pronto. Foi no final da aula tu me disse se durou, tá? A solução. Porque aí eu vou passar, porque eu tive esse insight agora de apagar o cache. Que aí eu passo para as demais turmas também. Beleza? Então, o processo muscular a nível molecular. Então, o cálcio se liga, gera alteração conformacional na troponina. O cálcio se liga em qual troponina? E aí, se liga em qual troponina? A D, meu povo. Não, estou esperando a resposta. Aí, no caso, O cálcio se liga em qual troponina? A troponina. troponina C é? Troponina C, isso. Troponina C. Aí a troponina A está ligada na actina e a troponina T está ligada na tropomiosina. Beleza? Aí, ó, vocês estão vendo que o ATP está sendo quebrado, ó, para gerar energia. Então, daqui a gente tira que a cabeça de miosina, ela tem atividade atepásica. Ela quebra o ATP para liberar energia, tá?
Ó, essa aqui é mais legal. Essa outra animação. Todo mundo vendo a animação? Sim, deu certo. Essa aí, ó, ela mostra as 3 troponinas, ó. Observa aí, ó, uma bola roxa maior, uma média e uma menorzinha. A grandona está ligada na tropomiosina, então é a troponina T. A pequenininha fica ligada lá, ó, na actina, então é a troponina A. E vem uma bolinha amarela e se liga na do meio, tá? Que é a troponina C. A bolinha amarela é o cálcio. No momento em que ela se liga na troponina C, ó, tem alteração conformacional, aí a troponina A se desliga da actina pela mudança conformacional do complexo troponina, tá? Puxando aí, ó, liberando o sítio de ligação para a cabeça de miosina. Enquanto isso, ó, o ATP vai se ligando lá, ó, e vai gerando o processo de contração muscular. Beleza? E essa laranja aí no meio é o que, professor? Como é? E essa laranja aí? Essa amarelinha que cai de cima? Ah, porque tem a roxa grandona, que é a troponina T, né? Sim. Aí tem uma média. Essa média É a é troponina a C. C. É, que é que se ligar o cálcio. Ó. A amarelinha caindo e se ligando nela. A amarelinha cai e liga. Cai e liga. É a pequenininha. É a A, né? E a pequenininha é a A. É. Aí a outra, Aí, essa aí aqui tem essa... o conezinho chegando no coisa, é o ATP, né? Exatamente, isso. E Aí, essa enrolada laranja lá no meio, não, o laranja é a actina. É o a filamento de quitina mesmo, né? actina F. Isso. E o azul, o filamento azul é a tropomiosina. Entendi. Beleza? Essa vermelha é só o É a negocinho cabeça de que vai miosina. empurrando. Isso, cabeça de miosina. Professor, Oi. exatamente por que é que essa estrutura é feita de miosina? Essa que agarra a actina e também os filamentos que conectam a troponina. Por que é que ela é de miosina? Não, André, É, aí porque não é você me pegou. tropomiosina. Não, assim, a tropomiosina ela não tem função contrátil, entendeu? Ela não geraria essa afinidade e esse movimento aí de contração, tá? Mas o porquê aí, o porquê eu não sei te dizer não, tá? Certo. Professor, e depois o senhor pode, eu não sei, disponibilizar o material, a referência do livro, porque Ah, perdi uns 50% dessa aula já. Sim, 70%, sei lá. tá bom. Eu nunca mandei o livro não, né, lá Não, você não no, mandou. no, no Class. Tá, vou ver se eu mando já já. Quando terminar aqui a aula eu mando. Eu já estava até anexando a aula de hoje lá. Deixa eu ver aqui se eu... Um minutinho. Deixa eu ver se foi. Pode ser, Cristina, tá? É um livro muito bom do Guyton. Então, pessoal, eu vou encerrar por hoje. A gente continua a partir de amanhã. Ou a partir da quinta-feira a gente continua para terminar essa aula. Eu vou liberar uma atividadezinha agora lá no Classroom, tá? Para vocês. Certo. Então, se o senhor me manda o livro lá no WhatsApp que eu já passo lá pro grupo. Tá, só um minutinho. E aquela aula que não teve,
Eu poderia marcar depois só pra dar aquela revisão para todo mundo ficar antenado. Tá tranquilo. Beleza. Professor, o senhor ainda Tô, está aí? tô sim, pode falar. Pois é. Sobre a aula, eu sugiro que o senhor faça na terça. Terça o senhor está disponível? Próxima terça? Não entendi, André. Como é? A reposição da aula, não tem? Tá, sim. Pode É, ser. como terça a gente tem um dia praticamente todo livre, que é só sua aula, dá pra gente fazer duas seguidas, Sim, entendeu? entendi. Assim, André, vocês podem à tarde, porque eu não gosto de pegar e emendar assim 4 aulas seguidas, entendeu? Porque eu É, acho que Não, realmente. fica professor. fica puxado. Seguida é muito cansativo. É melhor o senhor colocar na segunda pela manhã, que também só tem uma aula, que é pelas 10. 10 horas. Mas na segunda de manhã eu dou aula até 10 horas. Então, pode ser à Então, tarde também. À tarde pode ser para mim, sem problemas. Terça e quinta-feira à tarde eu estou disponível. Se quiserem também sábado pela manhã também não tem problema não. Rapaz, sábado pela manhã tem que falar, pô. Então a gente vai ver aqui no grupo. Beleza. vê depois com todo mundo quem pode, quem não pode. Vocês combinam aí e me passam os dias possíveis que eu digo para vocês qual que dá para mim. Viu? A Cintia disse que não pode à tarde, ó. Aí vão definindo aí, viu? Enquanto eu libero aqui a atividade. Beleza. E professor, Oi. a solução lá de apagar o cachê deu certo, viu? Deu certo, né? Beleza. Pronto. Eu já vou passar para todo mundo aqui. Deixa eu encerrar bem aqui a gravação. Eu tava gravando.